O sol do meio-dia caía sobre as montanhas da Judéia, onde um mestre da lei, buscando testar os limites da sabedoria que emanava de Jesus, propôs a pergunta fundamental: o caminho para a vida eterna. Não era uma busca sincera por instrução, mas uma armadilha intelectual, a tentativa de justificar a própria justiça perante o Messias. Jesus respondeu com a clareza da Torá: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. O mestre, porém, incapaz de aceitar a simplicidade radical da verdade, recuou para a defensiva, exigindo uma definição. Quem, afinal, era esse próximo que merecia tal amor? A indagação, carregada de exclusivismo e preconceito social, exigia uma resposta que transcendesse o mero conceito religioso e mergulhasse na crua realidade da ação humana. Assim, o cenário se deslocou da sala de ensino para a mais perigosa das rotas, a estrada que desce de Jerusalém a Jericó, um caminho infame, sinuoso e desolado, onde a lei dos homens frequentemente se curvava à brutalidade dos ladrões. A poeira que subia ali não era apenas terra, mas o véu que escondia a verdadeira face da fé e da compaixão, pronta para ser revelada através do sofrimento. A estrada de Jericó era conhecida como o desfiladeiro de sangue, e sua fama era tristemente justificada. Um homem anônimo em sua jornada comum caiu nas mãos de salteadores impiedosos. A violência foi rápida e total. Os ladrões levaram-lhe as posses, as roupas e a dignidade, deixando-o prostrado na margem do caminho, um corpo ensanguentado mal coberto pelo pó, oscilando entre a vida e a morte. O homem, agora apenas uma ferida exposta, experimentava o ápice do desamparo humano, vendo seu mundo desmoronar sob o silêncio cortante do deserto. A jornada de rotina havia se tornado abruptamente a mais urgente das chamadas, o chamado à sobrevivência, dependente apenas da intervenção alheia. A primeira sombra a cair sobre o corpo ferido pertencia a um sacerdote que descia de Jerusalém, provavelmente regressando após cumprir seus deveres sagrados no templo. Sua figura, revestida da autoridade e da pureza exigidas pela lei mosaica, prometia resgate. Contudo, ao avistar o homem semi-morto, a fé ritualística triunfou sobre a compaixão prática. O medo da impureza cerimonial, tocar um cadáver o tornaria impuro e o impediria de servir, ou talvez apenas a aversão ao risco e ao incômodo fez com que ele apressasse o passo. O sacerdote escolheu o lado oposto da estrada, desviando o olhar da tragédia. Logo após, surgiu um levita, membro da tribo encarregada da manutenção e apoio ao templo. Embora estivesse um passo mais próximo da vida secular que o sacerdote, sua reação foi idêntica. Aproximou-se o suficiente para reconhecer o sofrimento, ponderou o custo e a complicação do auxílio e, em um gesto de fria hesitação, também cruzou para o outro lado, deixando o corpo abandonado ao seu destino. A recusa em enxergar o próximo se manifestava na priorização da conveniência e do dogma sobre a humanidade imediata. O sol continuava a castigar a pedra e a areia, e a esperança do ferido já se esvaía. Então surgiu um viajante de uma linhagem desprezada, um samaritano. A inimizade histórica e religiosa entre judeus e samaritanos era profunda e amarga. Para o ferido, a chegada daquele homem deveria significar, em circunstâncias normais, um perigo adicional. Contudo, a visão do sofrimento transcendia todas as barreiras políticas e étnicas. O samaritano não viu um inimigo potencial ou um estranho, mas apenas a dor universal. A sua reação não foi de hesitação, mas de imediata e profunda emoção, a qual moveu suas entranhas em misericórdia. Era a manifestação de uma graça que vinha de um lugar inesperado. O samaritano desceu de sua montaria sem um segundo pensamento. Para ele, a lei suprema não estava escrita em pergaminhos, mas na urgência do corpo dilacerado à sua frente. Ele limpou as feridas com o vinho, usando seu poder antisséptico para deter a infecção, e aplicou o azeite, que suavizava e acalmava a pele queimada e machucada. Ele rasgou suas próprias roupas para fazer ligaduras, estancando o sangramento. Seu cuidado era meticuloso e reverente, demonstrando um grau de intimidade com o sofrimento alheio que os religiosos haviam recusado. Neste ato, o estrangeiro estava a cruzar o limiar de um compromisso que exigia tempo, esforço e sacrifício pessoal. Com extrema cautela, o samaritano ergueu o homem ferido, que mal podia se mover, e o colocou sobre o seu próprio animal.
Ele, o resgatador, seguiu a pé, guiando montaria sobre o calor, assumindo a vulnerabilidade da lentidão em uma estrada perigosa. A recompensa não era material, mas espiritual, a certeza de ter agido em completa obediência ao mandamento maior do amor. Chegaram a uma hospedaria, onde o samaritano assegurou um quarto e durante toda a noite velou o ferido, administrando cuidados contínuos. A sua dedicação expôs a hipocrisia daqueles que prezavam a pureza ritual acima da vida. Na manhã seguinte, antes de retomar sua própria jornada e seus negócios urgentes, o samaritano reforçou o compromisso com a vida do homem. Ele tirou 2 moedas de prata, o equivalente a 2 dias de trabalho, e as entregou ao hospedeiro, instruindo-o a continuar os cuidados e garantir a recuperação completa do paciente. Mais do que isso, ele prometeu o retorno. Assumindo a dívida por quaisquer gastos adicionais que excedessem o valor inicial, o samaritano garantiu que o homem ferido teria o tempo necessário para se curar, provando que sua misericórdia não era um impulso passageiro, mas uma responsabilidade sustentada e incondicional. Com a parábola concluída, Jesus virou-se para o mestre da lei, que havia iniciado a discussão sobre a definição do próximo. A questão de quem merecia amor havia sido invertida. Jesus não perguntou quem era o próximo do homem ferido, mas sim qual dos 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, havia se tornado o próximo para a vítima. O mestre da lei, constrangido pela inescapável verdade, foi forçado a responder, reconhecendo que era aquele que havia exercido a misericórdia. A lição era um imperativo atemporal. O amor não é uma definição geográfica ou tribal, mas uma ação radical de compaixão que ignora o risco e o preconceito. A verdadeira fé não está no desvio piedoso, mas em ir e fazer o mesmo, transformando a misericórdia na única luz que efetivamente ilumina o caminho para a vida eterna. A parábola da estrada de Jericó permanece como o mais incisivo bisturi na alma humana, desvendando a diferença abissal entre a legalidade fria e a vida que brota da compaixão. Jesus não ofereceu ao mestre da lei uma nova regra, mas sim um espelho onde se refletia a hipocrisia de um amor seletivo. A sabedoria essencial não reside na capacidade de definir limites teológicos para a caridade, mas na coragem de abolir todas as fronteiras em face da necessidade urgente. Aquele que se considerava puro e justo, buscando a vida eterna através da observância impecável, foi sutilmente confrontado com a verdade de que a pureza cerimonial é vazia se não puder ser abandonada em nome da vida do próximo. O abandono do ferido pelo sacerdote e pelo levita não foi apenas um ato de negligência, mas uma demonstração de que o dever religioso, quando isolado da humanidade, pode se tornar o maior obstáculo à fé genuína. Eles priorizaram a conveniência e a manutenção de um status quo ritualístico sobre a intervenção sacrificial. Em contraste, o samaritano, um homem desprezado por sua herança e crenças, personificou o amor em sua forma mais custosa e redentora. Ele não apenas viu a dor, mas permitiu que essa dor o transformasse e o movesse à ação imediata e dispendiosa. Aquele que se considerava puro e justo, buscando a vida eterna através da observância impecável, foi sutilmente confrontado com a verdade de que a pureza cerimonial é vazia se não puder ser abandonada em nome da vida do próximo. O abandono do ferido pelo sacerdote e pelo levita não foi apenas um ato de negligência, mas uma demonstração de que o dever religioso, quando isolado da humanidade, pode se tornar o maior obstáculo à fé genuína. Eles priorizaram a conveniência e a manutenção de um status quo ritualístico sobre a intervenção sacrificial. Em contraste, o samaritano, um homem desprezado por sua herança e crenças, personificou o amor em sua forma mais custosa e redentora. Ele não apenas viu a dor, mas permitiu que essa dor o transformasse e o movesse à ação imediata e dispendiosa. O azeite e o vinho, os mesmos elementos utilizados em rituais de consagração e celebração, tornaram-se, em suas mãos, instrumentos de cura e misericórdia, provando que o verdadeiro altar de adoração é o chão empoeirado onde o sofrimento jaz. A sua intervenção foi completa. Iniciou-se no resgate, estendeu-se ao compromisso de hospitalidade e selou-se com a promessa de retorno e a garantia financeira. O samaritano ensinou que o amor ao próximo não se esgota no primeiro impulso de ajuda, mas exige continuidade e responsabilidade pelo resultado.
Ele demonstrou que ser próximo não é uma identidade a ser reivindicada, mas um papel a ser exercido ativamente. O próximo, na verdade, é aquele que faz a travessia, que rompe o isolamento e se aproxima da dor alheia sem exigir reciprocidade ou reconhecimento. Essa narrativa atemporal dissolve a ilusão de que a salvação é alcançada por meio de credenciais ou rituais externos. O caminho para a vida eterna não está em saber quem merece o nosso amor, mas em nos tornarmos merecedores da luz ao oferecê-lo incondicionalmente. A parábola ecoa através dos séculos, confrontando-nos com o incessante chamado à ação. A estrada de Jericó não é apenas um mapa antigo, mas o caminho diário que percorremos, repleto de oportunidades de desvio e de chances de redenção. A pergunta final de Jesus, vai e faze tu o mesmo, não é um conselho, mas um imperativo espiritual, a bússola que aponta para o reino. A verdadeira prática da fé começa agora, no silêncio entre o ver e o agir, onde a misericórdia se torna a linguagem viva que conecta a nossa humanidade ao propósito divino. É no ato de nos curvarmos sobre o quebrado, independentemente de quem ele seja, que encontramos a verdadeira medida de nossa jornada e a plenitude de nossa ligação com o Criador.